12 meses, 12 histórias. Que relação existe entre Pompeia e o Teatro Romano de Lisboa? Pompeia é por todos conhecida como a cidade romana que ficou sepultada após a erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. Até há pouco tempo pensava-se que a catástrofe teria ocorrido a 24 de agosto, mas escavações arqueológicas recentes apontam para que tal tenha ocorrido no outono, concretamente no dia 24 de outubro do ano 79 d.C. A cidade ainda recuperava de um anterior sismo que gravemente a tinha afetado no ano 62, encontrando-se muitos monumentos ainda arruinados e outros em processo de reconstrução. Os detritos da violenta erupção que cobriram a cidade simultaneamente protegeram edifícios, artefactos e, de uma forma estranha, preservaram os espaços ocupados pelos corpos das vítimas. Estas circunstâncias permitiram a preservação do momento da catástrofe e ilustram, sem paralelo, a vida e o cotidiano de uma cidade romana. Foi a 1 de abril de 1748 que o empreendimento arqueológico, sob a égide do rei de Nápoles e das duas Sicílias, futuro rei Carlos II de Espanha, identifica os primeiros achados da antiga cidade romana de Pompeia, dando assim início a uma escavação paulatina do local. A descoberta do Templo de Ísis em 1765, por exemplo, fez furor por toda a Europa e durante aquele século, especialmente no seguinte, a cidade de Pompeia e depois também Herculano, igualmente destruída, passam a ser paragem obrigatória do Grand Tour que os intelectuais e artistas da época integravam no seu percurso académico. Gomes de Avelar, depois bispo de Faro, terá conhecido numa dessas viagens por Itália um arquiteto italiano que, após a catástrofe de Lisboa em 1755, convidará para a reconstrução das igrejas da Diocese de Faro. Foi deste modo que Francisco Xavier Fabri chega a Portugal e que alguns anos mais tarde virá para Lisboa. Este arquiteto ficará conhecido para a posteridade como o descobridor do Teatro Romano de Lisboa. Não deixa, pois, de ser curioso que seja precisamente um italiano, que de certo viu pessoalmente as cidades de Pompeia e Herculano surgirem do solo, que descobrirá um teatro romano em plena capital portuguesa. Na verdade, a descoberta do monumento cênico de Lisboa realiza-se não por Francisco Xavier Fabri, que apenas começa a trabalhar no local em julho de 1798, mas sim em abril desse mesmo ano, pela mão de Manuel Caetano de Sousa, também ele arquiteto da Casa Real, responsável pela remoção dos entulhos das ruas da capital e construção dos novos arruamentos. Deste modo, o Teatro Romano de Lisboa é descoberto precisamente 50 anos depois do surgimento da cidade de Pompeia e ocorre exatamente no mesmo mês de abril. Se no caso de Pompeia e Herculano foi uma erupção vulcânica que as destruiu, no caso de Lisboa foi devido ao terremoto de 1755 que a descoberta do Teatro Romano se deu. No que ao apoio real diz respeito, menor sorte teve o Teatro Romano de Lisboa. O arquiteto italiano Francisco Xavier Fabri, que acompanhou estes trabalhos e cuja formação académica e espírito estariam influenciados pela descoberta de Pompeia, faz um minucioso desenho aguarelado que permite hoje conhecer o estado das ruínas à época. Embora tenha tentado preservá-las, endereçando pedidos à própria Rainha Dona Maria I, onde realçava a importância do achado e aconselhando a construção de um muro que contivesse os entulhos e protegesse as ruínas, estas foram abandonadas à sua sorte devido ao conturbado desenrolar dos acontecimentos políticos. De facto, em 1807, face à primeira invasão napoleónica, a família real foge para o Brasil e os proprietários dos terrenos onde o teatro havia surgido mandam edificar novos edifícios. Interessante será dizer que em ambos os casos foram os cataclismos que permitiram que hoje conheçamos melhor a história destas duas importantes cidades do antigo mundo romano. A erupção do Vesúvio sepultou e preservou Pompeia, assim como o sismo de Lisboa em 1755 permitiu a descoberta do Teatro Romano do Lisipo. Uma verdadeira coincidência
que não podíamos deixar de lhe contar neste dia de abril.